Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Quarta-feira, 3 de março, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Instagram, tudo bem com vocês? Bom dia, Sheila. Bom dia, Top Tech. Bom dia, Denacad. É isso? Denacad? Bom dia, gente. Bom, quarta-feira, hoje a gente vai falar sobre a Bitse de empreendimento imobiliário. Como é que a gente faz para evitar alguns problemas que acontecem com muita gente. Já dei muita consultoria para salvar incorporador desesperado por causa do Bitse. E não precisaria ser um problema se a gente se planejasse, né? Então, vou dar mais uns 2 minutinhos aí para vocês poderem entrar. Gente, que jornada, hein? A gente está terminando aqui, ó. Hoje a gente fala sobre a Bitse, amanhã a gente fala sobre a entrega das chaves. Na sexta eu vou falar sobre notícias do mercado imobiliário. E aí eu acho importante eu falar sobre alguns pontos que eu tenho visto na mídia, falar sobre PIB, né? Falar sobre cenário. Então, eu mudei um pouquinho o tema da live de sexta-feira para poder dar uns insights aí para vocês. Depois a gente vai falar sobre assembleia de condomínio, evento de entrega, orçamento realizado. Então, a gente vai falar sobre finalização daqueles 4 estudos de viabilidade, daqueles 4 orçamentos, para a gente fechar e entender se a gente conseguiu bater a meta que a gente tinha na hora de fazer o lançamento. E aí, no dia 11 de março, a gente vai fazer um resumão do que é o fluxo da incorporação. Eu falei sobre o fluxo da incorporação, o que era o fluxo da incorporação imobiliária, no dia 25 de janeiro. Então, a gente teve aí uma longa caminhada juntos para falar sobre o fluxo da incorporação e eu abordei todos os temas relacionados com o fluxo da incorporação todos os dias aqui com vocês. Óbvio que se você não assistiu os outros vídeos, eu tenho recebido umas mensagens legais do pessoal falando que maratonou a série, tem gente que já está fazendo pela segunda vez, então fico super feliz com isso, gente. Adoro essas mensagens que vocês me mandam aí. E aí, depois que a gente terminar, então, essa nossa maratona, né, sobre fluxo da incorporação imobiliária, aí a gente vai começar, então, a entrar em pontos mais específicos. Aí eu vou começar a ter mais participação de vocês, vou começar a convidar umas pessoas para participar e começar a trocar um pouquinho mais de ideia, deixar a coisa menos aula, né, menos eu falando, e a gente começar a trocar um pouquinho mais, tá? Para abril tem novidade também, mas eu vou deixar para contar isso mais para frente. Então, vamos lá. Bom dia, Antônio. Bom dia, Terra Engenharia. Bom dia, Drica. Bom dia, Aline. Giovannes, Ana, Ricardo. E mais um monte de gente que está escrevendo aqui. Bom dia, pessoal. Bom, então, como prometido, a gente vai falar hoje sobre a Bitse, né? E aí eu vou começar dizendo o que é. Vocês sabem que eu tenho muito essa ideia de que, às vezes, as pessoas se perdem um pouco dentro do fluxo da incorporação, porque elas não entendem alguns termos técnicos, sabem na prática o que significa, mas na hora de colocar para ação e entregar a obra, enfim, acaba se perdendo, porque às vezes não entendeu o que precisa ser feito. Então, o que é o Bitse? Óbvio que eu fiz meu caderninho, né? Daqui um tempinho, ele vai estar lá no Telegram, no nosso grupo do Telegram. Então, eu anotei algumas coisas aqui. Óbvio que o objetivo não é anotar tudo, mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Então, vamos lá. O que é o Bitse? O Bitse é um documento que garante que a construção foi concluída com êxito. É um documento fornecido pela municipalidade, pela cidade, pela prefeitura,
autorizando a utilização da edificação após vistorias, então vai vir um fiscal da prefeitura fazer a vistoria, e demais procedimentos, então ele vai checar documentos também, atestando que a edificação foi executada de acordo com o projeto aprovado para tudo. A gente está falando sobre incorporação imobiliária, né? Toda obra precisa de habite-se. Não vou entrar no mérito de obra pronta, de reforma, retrofit, não é o foco aqui hoje. O foco é habite-se para a incorporação imobiliária. Então, quando eu falo aqui, atestando que a edificação foi executada de acordo com o projeto aprovado, eu estou falando de registro de incorporação. Porque quando eu fiz o meu registro de incorporação, lá eu disse o quê? Eu estou descrevendo e caracterizando a ideia que eu estou vendendo antes de construir. Isso é incorporação imobiliária, certo? Então, quando eu defini lá no meu registro de incorporação que a minha obra ia ser daquele jeito, e eu coloquei meu projeto de prefeitura dentro daquele memorial de incorporação, e eu obtive o meu número de RI e eu comecei a vender, o habite de uma incorporação quer garantir que você entregou o que você combinou lá atrás. Esse é o objetivo. E aí, continuo seguindo aqui no que significa habite. De acordo com o Código de Obras e Posturas, a Lei 5.530 de 81, 5530 de 81, no artigo 54, então, para quem está voando, não sabe onde é que o que organiza, regulamenta o habite, vai lá na Lei 5530 de 81, artigo 54, fala o seguinte: uma obra é considerada concluída quando estiverem dependendo apenas de pintura externa ou interna, limpeza de pisos e regularização do terreno circundante e estiverem em condição de habitabilidade e ou uso. E eu destaquei essa frase aqui pelo seguinte: quando eu fiz o meu registro de incorporação, então, primeiro, eu fiz o meu projeto de prefeitura, aprovei meu projeto de prefeitura, recebi meu alvará de construção, fiz os meus quadros da NBR, registrei meu projeto, no cartório de registro de imóveis e falei, já posso vender. Lá eu disse, é um empreendimento comercial, residencial, tem subcondomínio, tem loja, tem vaga, tem estacionamento rotativo. Eu descrevi o meu produto lá quando eu fiz o registro. Na minuta da convenção de condomínio, no regimento interno, nos quadros da NBR, eu caracterizei a minha unidade autônoma. E eu disse que eu vou fazer um prédio, um centro clínico com lojas também no térreo. Então, eu tenho salas de consultórios, eu tenho salas comerciais, consultórios, e eu também tenho lojas. Eu tenho uma praça de alimentação, eu tenho estacionamento rotativo, eu tenho um condomínio de casas, então eu vou entregar as casas executadas desse jeito, eu tenho um condomínio só de lotes, então eu só vou entregar o lotezinho, tá, o lote é murado, ele é gramado, como é que eu caracterizei a entrega desse produto? Quando eu for retirar o habite, o fiscal da prefeitura vai na minha obra para garantir isso aqui, que a edificação foi executada de acordo com o projeto aprovado e que está em condição de habitabilidade ou uso. Ou seja, se eu disse que é um prédio comercial e eu disse que eu vou entregar no osso, eu estou entregando do jeito que eu combinei, porque o que vocês têm que entender é o seguinte, o que você combinou no RI é o que você vai entregar, e o fiscal vai olhar isso, o que você combinou no RI. E aí, por exemplo, tem umas coisas assim que o comprador passa batido, né? Regularização do terreno circundante, calçada, gente. Se eu estou fazendo um empreendimento e eu fiz a minha obra, e eu tenho um lote aqui, calçada de um lado, calçada do outro, eu vou entregar o meu empreendimento sem a calçada executada? Não vou, eu não vou receber a pizza. Ah, Carol, mas está fora do meu terreno, não está dentro do meu terreno. Mas existe uma coisa chamada acessibilidade. E aí eu já vou chamar atenção para outro ponto. Sempre que você for fazer um empreendimento, quando a gente está lá desenvolvendo um projeto de prefeitura, a gente tem o Código de Obras. Quando a gente vai entregar uma obra, a gente tem um checklist de habite-se. Toda prefeitura tem um checklist de habite-se. Onde ele fala, ele descreve tudo que precisa estar dentro desse projeto, tudo que essa obra pronta precisa garantir para você receber o habite-se. Então, por exemplo, vai estar lá dizendo que você precisa de um projeto de sinalização podotátil.
vai estar lá no meu checklist dizendo que eu preciso ter a acessibilidade das calçadas, ou que eu tenho que instalar uma obra de arte de artista local cadastrado na Secretaria de Cultura. São itens que eu preciso garantir. E aí, o incorporador ou o construtor, às vezes, fica tão focado na obra e não olha o documento. Ou, pior, não se planeja. Uma outra coisa também, no artigo 55 da Lei 5530, de 81, fala o seguinte: nenhuma edificação, construção, reconstrução, reforma ou acréscimo poderá ser ocupada sem que seja procedida vistoria pela prefeitura e expedido o respectivo habite. Por quê? Porque é depois do habite que a gente vai ter o IPTU de terreno se transformar em IPTU de imóvel. Óbvio que, como fala, a prefeitura não vai perder essa receita, né? E aí, como é que a gente solicita, então, esse habite? Como é que a gente faz isso? Eu costumo trabalhar sempre me antecipando para tudo. Ah, Carol, mas minha obra é uma obra tão simples, eu vou fazer minha obra em 10 meses, ótimo. Então, com 6 meses antes da entrega da obra, você vai correr atrás do checklist de habites. Por quê? Cada prefeitura tem uma demanda diferente. Então, às vezes, você tem que, sei lá, pintar o meio-fio daquela rua toda, porque durante a sua obra você sujou a calçada, você sujou a rua, você tem que refazer o jardim de algum lugar. Às vezes, você estragou o terreno da frente, porque, por exemplo, às vezes a gente faz obra e a gente aluga uma área pública para fazer o nosso canteiro de obras, certo? Quem já fez isso? Isso é muito comum. Só que quando você aluga o terreno para fazer o canteiro de obras, ele fala o seguinte: ah, você tem que entregar o terreno da forma como você encontrou. Só que na hora que você vai tirar o habite, você fala o seguinte: não, você tem que encontrar da forma que você encontrou, no padrão do empreendimento que você está entregando. Eu já vi prefeitura pedir isso. Então, você tem que fazer um paisagismo na frente do seu empreendimento, para não ficar aquele terrenão baldio. Já vi isso acontecer. Ou, por exemplo, refazer calçada, pintar meio-fio, instalar iluminação, plantar árvore. Aí vem isso para a parte de fora, né? Para a parte de dentro, muita bobagem que o incorporador, às vezes, não se dá conta. Às vezes, lá no projeto de prefeitura, é uma coisa simples, mas enfim, vou falar. No projeto de prefeitura, eu estava lá dizendo, eu posso fazer muro numa altura de 2,10, né? O meu muro pode ter 2,20, o muro limite. Só que durante a obra, vai saber por quê, né? A licença poética da engenharia, o meu muro ficou 10 centímetros mais alto, num determinado ponto, porque a gente tinha uns desníveis. Aí você vai fazer o habite, o que acontece? Você tem que ir lá quebrar aquele muro para o muro ficar na mesma altura. Aí tem que pintar o muro de novo. Aí você atrasa a entrega da sua obra em uma semana, em 15 dias, por uma coisa simples. Já vi empreendimento não receber habite porque não tinha uma obra de arte instalada dentro do empreendimento. Porque naquela região existia uma lei de incentivo, né, da Secretaria de Cultura, que você tinha que instalar uma obra de arte dentro do empreendimento, de artista local cadastrado na Secretaria de Cultura. Como é que eu acho esse artista? Você tinha que ter visto isso antes, né? Outra coisa, limpeza. Muitas vezes a gente faz a limpeza da obra, é uma questão só de planejamento. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: a BITS não tem que ser uma situação de risco para você, uma situação que vai impedir você de entregar sua obra. Mas, se você não seguir o checklist que está no site da prefeitura, você não entrega sua obra. E aí você não entrega suas chaves, você não faz o repasse e você não finaliza o seu empreendimento, tá? Então, essa live hoje é curtinha, era só para chamar atenção para que você se planeje, corra atrás dessa informação dentro da prefeitura e entenda que sim, situações simples como pintar o meio-fio, fazer o rebaixo de uma calçada, colocar sinalização podotátil, vai impedir que você entregue a sua obra. Então, volto a dizer, se planeje, pense no habite 6 meses antes, corra atrás desse checklist que tem na sua prefeitura. Se não tiver, vai na prefeitura e fala, me diga aí o que você precisa. Porque tem muita prefeitura, se você colocar habite agora no Google e a prefeitura, várias prefeituras já têm um arquivo em PDF para você fazer o download com todos os itens, tudo que você precisa, toda a documentação,
todos os pontos de atenção. Então, não é uma coisa difícil de vocês planejar, tá bom? Então, era o que eu tinha para vocês hoje, uma coisa simples, só para alertar. E amanhã a gente vai falar sobre entrega das chaves. Como é que a gente trabalha essa vistoria com os clientes? Como é que a gente prepara o cliente também para a entrega do empreendimento? Para ele saber que daqui a pouquinho ele vai ter o repasse, então ele precisa se planejar para quitar ou ter uma saúde financeira para poder fazer um financiamento imobiliário. Então é isso, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa saber sobre isso, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.